Olá, queridos alunos do SOS Vestibular do SESC, sejam muito bem-vindos, bom dia para todos. Eu, professor Carlos Beckman, de Biologia, estou aqui de novo, mais uma vez, com todos vocês, para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre um dos assuntos mais importantes da bioquímica celular, que são os carboidratos. Então, a gente vai comentar aqui, fazer dar algumas dicas para que vocês possam se sair bem num concurso, tanto da UEMA quanto do Enem, né? Tanto da UEMA quanto do Enem. Ok, turma? E para isso eu vou pedir que vocês deem um like depois, né? Para que a gente possa estar sempre conectados, bem fortes, enfim, ok, turma? Então, a gente vai começar com carboidratos, né? Os carboidratos são moléculas chamadas também de açúcares, chamadas também de glicídios, né? Glucídios também, e hidratos de carbono, tá? Então, qualquer um desses nomes possa pode cair numa questão de concurso, ok? Os carboidratos são moléculas importantíssimas porque se constituem como principal fonte energética para os organismos, tá? Então, junto com os lipídios, carboidratos fornecem bastante energia. Além do fornecimento de energia, os carboidratos contêm uma função estrutural que participa de várias moléculas, várias estruturas da célula. Eu citei aqui a celulose, que é um carboidrato típico das folhas, né, da parede celular das folhas, e também a quitina, que é um carboidrato estrutural do exoesqueleto dos artrópodes, no caso dos insetos, crustáceos, enfim, né? Então, tanto função energética quanto estrutural fazem parte dos carboidratos. Além disso, os carboidratos formam os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, que são duas moléculas genéticas, né? Material genético celular, tá? Todo carboidrato, todo ele, sem exceção, tem que conter na sua estrutura química carbono, hidrogênio e oxigênio, mesmo que tenha outro elemento químico, mas esses três elementos não podem deixar de existir, ok? E a fórmula geral dos carboidratos, como o carboidrato pode ser chamado de hidrato de carbono, carbono junto com água, a fórmula geral de todos os carboidratos é CH2O N. Esse N é um índice, né? Pode ser uma molécula, duas moléculas, três moléculas, quatro moléculas, enfim, ok? E aqui na imagem nós temos alguns alimentos, como pão, cereais, batata, milho, macarrão. Então, esses alimentos contêm muito carboidrato, são alimentos que fornecem para a célula bastante energia, por isso que eles engordam. Caso uma pessoa coma bastante, né? E, além do mais, os insetos, tem a imagenzinha de um inseto, um exoesqueleto, contém a quitina como estrutural. Falando um pouco dos tipos, né, a classificação dos carboidratos, os carboidratos têm quatro tipos: monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com a quantidade de moléculas. Quando o carboidrato tem só uma molécula, nós chamamos de monossacarídeo. Mono significa um, tá? São os mais simples, justamente porque tem pequeno tamanho, moléculas simples, né? E a fórmula geral dos monossacarídeos é CN, o N é um índice, né? Pode variar 3, 4, 5, 6 carbonos, H2O, que é a molécula de água, N, né? Então, esse N, que é o índice, ele varia de 3 a 7. Então, por exemplo, se o N for 3, então ficaria C3,
H2S3,6O3, né? Então, seria uma triose. Se o N tiver 4, o valor 4, então ficam C4, 4 carbonos, H2 vezes 4, 8, H8, O4. É uma tetrose. Então, os monossacarídeos variam: triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Então, a quantidade de carbonos e de molécula de água varia de 3 a 7, tá? E isso vai dar o nome triose, tetrose, pentose, etc. Né? Desses grupos todos, os mais importantes são pentoses e hexoses. São os mais badalados, os mais comentados nos livros de biologia, nas aulas, enfim. Das pentoses, eu cito como mais importante a ribose, que é do RNA, ácido ribonucleico, e a desoxirribose, que é do DNA, ou ácido desoxirribonucleico. A Beckman quer dizer que o material genético contém açúcar? Contém ribose e desoxirribose, RNA e DNA. E das hexoses, temos 3 mais importantes monossacarídeos. Temos a glicose, que é o sonho de consumo de toda célula. Toda célula precisa de glicose. Todo carboidrato fornece glicose. Tem uns mais, tem uns menos. Frutose, que é exclusivo, é específico das frutas, uva, melancia, maçã, pera, enfim. E a galactose, que é o monossacarídeo do leite, né? Então, esses 3, glicose, frutose, galactose, são hexoses monossacarídeo. Ribose e desoxirribose são pentoses monossacarídeo. Ok, turma? Vamos para o segundo grupo, tá? Segundo grupo são os disacarídeos. Di significa duas. Duas o quê, professor Beckman? 2 moléculas de monossacarídeos, tá? Dentre os disacarídeos, nós temos 3 mais importantes. A sacarose, que é uma glicose mais frutose, tá? Que é encontrado muito na cana-de-açúcar, na rapadura, no próprio açúcar branquinho que você coloca no café, né? A sacarose. Então, é uma glicose mais uma frutose. Temos a maltose, que são 2 glicoses ligadas, né? Nós encontramos muito no amido. O amido, quando você come o amido, que o amido vai ser quebrado, ele vai te dar maltose, né? E a cevada, que é um produto químico que produz a cerveja. Por isso que a cerveja engorda. Por que a cerveja engorda? Porque uma pessoa que bebe cerveja, na quebra da cevada, na digestão da cevada, que contém maltose, vai te dar muita glicose. E a glicose é um energético, ok? E o terceiro tipo de disacarídeo é a lactose, que é encontrada especificamente no leite, né? O que é a lactose? É um disacarídeo formado por uma glicose mais uma galactose. As pessoas que têm intolerância à lactose, elas não conseguem quebrar a lactose, ou seja, a lactose passa pelo tubo digestório inteira, ela não é quebrada, né? Então, isso vai fazer com que a pessoa passe mal, vai ter digestão, vai ter cólicas, diarreias, tá? Vai ter uma digestão mal feita, no caso, né? Então, é importante que a pessoa resolva isso, porque a intolerância à lactose é a falta de uma enzima chamada de lactase, tá? Então, ela precisa ou tomar lactase ou evitar esses alimentos que vão te dar muita lactose. Aqui nós temos a cana-de-açúcar, que é a sacarose, temos a cevada, né, tem maltose, e temos o leite, que tem muita lactose, ok? Terceiro grupo, oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são especificamente estruturais, contém mais ou menos de 2 a 10 moléculas só, ela é grande, né? Mas vai até 10 moléculas. E os 2 exemplos principais são as glicoproteínas e os glicolipídios,
que são encontrados na membrana celular. Então, é uma função estrutural, ok? E o quarto e último tipo de carboidratos, os polissacarídeos. Polissacarídeos são mais de 10 moléculas, poli significa muitas moléculas, tá? E os quatro principais tipos de polissacarídeos são o amido, que é a principal reserva energética dos vegetais. Ah, Beck, mas onde é que eu acho amido? A raiz tem amido, né, como a cenoura, batata doce, né? Alguns caules, como a batata inglesa, também contém amido, gengibre, né? E frutos também, né, contém amidos, enfim. O amido é a principal reserva energética dos vegetais. Temos o chamado glicogênio, que é a reserva energética dos animais. Esse glicogênio se acumula no fígado, então uma pessoa que come muito açúcar vai acumular glicogênio no fígado. E quando a pessoa precisar de glicose, o fígado vai quebrar esses glicogênios, vai jogar a glicose no sangue e o sangue vai distribuir para as células. Muito bem, turma? E o terceiro tipo, a celulose. A celulose não é função energética, a função da celulose é estrutural, porque forma a parede celular dos vegetais, como a folha, por exemplo. A folha, as células da folha têm muita celulose. E a quitina é uma estrutural dos animais e dos fungos, tá? Então, por exemplo, o exoesqueleto dos artrópodes, né, dos insetos, é quitinoso. E a parede celular do fungo é uma parede celular quitinosa também, tá? Então, temos dois energéticos e dois estruturais. Aqui nós temos o inseto, temos o algodão, né, a celulose, e temos, faltou aí botar, no caso, amido, né? O amido, você acha muito amido nos cereais, enfim. Ok, turma? Então, essa aula 4 de carboidratos foi uma aula importante, vocês vão dar uma lida, vão dar o like aqui na aula, e na próxima aula nós iremos continuar com essa temática de componentes químicos celulares. Um abraço a todos e fiquem com Deus, até a próxima.